Irmãos queridos, nós vamos então abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16, versos 19 a 31. Essa é uma das passagens mais solenes da Bíblia, um dos textos mais graves das Escrituras, uma das doutrinas mais dramáticas para ser exposta. Mas esta é uma verdade da qual nós não podemos fugir. E eu convido você para que acompanhe essa leitura com toda a atenção, observando a gravidade do que está escrito aqui. Está escrito: ora havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado no inferno, estando em tormentos. Levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Eu quero hoje, irmãos, falar com vocês sobre a realidade dramática do inferno. Há uma coisa notável no texto que acabamos de ler. Esse texto é fácil de entender. Nós podemos discordar desse texto, nós podemos negar a verdade desse texto, nós podemos desprezar o ensinamento desse texto. Só uma coisa nós não podemos fazer: é negar que ele é claro, absolutamente claro. A verdade eloquente aqui apresentada
é que a vida não é apenas viver e que a morte não é apenas morrer. É claro que há muita especulação hoje sobre o que acontece depois da morte. Alguns recorrem a médiuns, tentando falar com as pessoas que já morreram, para saber o que está do outro lado da sepultura. Mas aqui, Jesus levanta a ponta do véu e nos mostra o que vem depois da morte. E o que vem depois da morte é céu ou inferno. Esta parábola, portanto, nos fala de dois homens, o rico e o Lázaro. Esta parábola está dividida em dois atos. O primeiro ato é o que acontece do lado de cá da sepultura, e o segundo ato é o que acontece do lado de lá da sepultura. O segundo ato é aquilo que hoje os olhos humanos não podem ver. Esse texto possui três contrastes. O primeiro contraste é o contraste na vida. O segundo contraste é o contraste na morte. O terceiro contraste é o contraste na eternidade. Eu queria que você então olhasse comigo esse ponto, o que acontece do lado de cá da sepultura. Com a Bíblia aberta no texto, vamos olhar. Veja, por favor, versículo 19. Vamos olhar o rico, do lado de cá da sepultura. Como é que ele vivia? Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Primeiro, esse homem é rico, granjeou muitas fortunas, acumulou muitos bens. Como é que ele usa esses bens? Primeiro, ele se veste de uma maneira diferenciada da população, porque púrpura era uma veste caríssima, era uma tinta que era tirada de um molusco das profundezas do mar, e era tão caro esse produto que somente na época do império os senadores usavam roupas de púrpura, ou os grandes magistrados usavam roupas de púrpura. Esse homem se vestia assim, púrpura e linho finíssimo. O texto prossegue e diz que todos os dias, não alguns dias da semana, nem não feriados, não em dias de festa, não em ocasiões especiais, mas todos os dias ele se regalava. Mas não se regalava apenas, se regalava esplendidamente. Em outras palavras, esse homem vivia numa festa contínua. Agora notem comigo, esse rico não é chamado de ladrão, esse rico não é chamado de assassino, esse rico não é chamado de impuro, esse rico não é chamado de corrupto, esse rico não é chamado de ébrio, nem de imoral. Portanto, o problema desse homem não é ter dinheiro, não é a riqueza. O problema desse homem é ter dinheiro sem Deus, é ter dinheiro sem amar o próximo, é ter dinheiro e usar o dinheiro só para si. O problema desse homem não é possuir dinheiro, o problema desse homem é ser possuído pelo dinheiro. Agora, um dia a morte chegou e arrancou a vida dele. Um dia a morte tirou a taça e o copo da alegria de seus dedos cheios de anéis. Um dia a morte chegou sem aviso prévio e ele morreu. E eu imagino, a Bíblia diz que ele foi sepultado. Pense comigo que funeral. Quantos amigos, quantos discursos, quanta pompa, quanto luxo, quanta expressão de riqueza. Talvez então no último momento, quando a tumba desce à sepultura, a palavra de todos é essa: descansou. Mas preste atenção, esse é apenas o primeiro ato do lado de cá da sepultura. Vamos ao segundo personagem. Veja comigo, versículo 20 e 21.
Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Você nota, primeiro quadro, que ele era mendigo, desprovido do básico. Segundo, você nota que esse homem estava com fome. Terceiro, você percebe que esse homem era coberto de feridas. Quarto, esse homem estava próximo do rico, desejando alimentar-se. Não diz que ele se alimentava. Desejando alimentar-se das migalhas que caíam. Quinto, esse homem tinha como ser mais próximo dele os cães que vinham lamber-lhe as feridas. Um dia esse homem morre. E sabe o que eu acho impressionante? A Bíblia não fala que ele foi sepultado. Por que não? Porque talvez ninguém se importou em lhe dar um sepultamento digno. Foi um indigente. Talvez os cães leprentos foram seus agentes funerários, o seu cortejo fúnebre e a sua própria sepultura. E você sai com asco, você sai da cena dizendo: que tragédia. Pensa uma coisa, esse é o primeiro ato do lado de cá da sepultura. A grande questão agora é perguntar: e o que acontece do outro lado da sepultura? Então vamos ver. Do lado de cá da sepultura, um era extremamente rico, o outro extremamente pobre. Um banqueteava-se todos os dias regaladamente, o outro passava fome. Um vestia de púrpura e linho finíssimo, o outro coberto de trapos. Ora, note, a diferença verdadeira entre um homem e outro homem não está na casa que mora, na roupa que veste, na comida que come, na aparência que os homens enxergam. Há uma diferença maior, porque chega um momento em que a morte vem ao rico e ao pobre, ao doutor e ao analfabeto, ao velho e à criança, e a morte nivela a todos. Mas a morte faz mais, ela sela definitivamente quem a pessoa foi. A morte não muda ninguém. Quem morre ímpio, morre como ímpio. A morte não o transforma num piedoso. Quem morre piedoso, a morte não o transforma num ímpio. Ele vai ter a morte de um justo. Então olhe comigo agora a cena. Vamos inverter o papel. Vamos ver como é que do outro lado da sepultura está o Lázaro. Veja comigo o verso 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Por que Lázaro é levado ao seio de Abraão? É claro que nós estamos tratando de uma parábola, e curiosamente a única parábola onde Jesus nomina alguém, dá nome a alguém. Isso leva algumas pessoas a acreditar até que esse texto não é uma parábola. Mas é curioso que Jesus tenha chamado esse mendigo de Lázaro. Por que Lázaro? Porque a palavra Lázaro significa Deus é o meu auxílio. Então, mesmo que você seja um crente, Deus seja o seu auxílio, você pode passar por lutas na vida, por reveses na vida, por situações adversas na vida, por tempestades na vida, por pobreza na vida, por situações das mais difíceis da vida. Entretanto, Lázaro está no céu, não é porque é pobre, não é porque é mendigo, não é porque passou fome, não é porque teve os cães, como aqueles que estavam mais próximos dele. Ele vai para o seio de Abraão, levado pelos anjos, porque Deus era o seu auxílio. O que me impressiona é que a Bíblia não narra com detalhes o que ele vai experimentar no céu.
Só diz que ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Sabe por quê? Porque nem um olho viu, nem um ouvido ouviu. Quando o apóstolo Paulo foi arrebatado até o terceiro céu, ele diz: não é lícito ao homem referir. Quando você lê em lampejos, numa linguagem pictórica, poética, o relata a beleza do céu, em Apocalipse capítulo 21, você fica extasiado, você fica impressionado com a beleza deste lugar, deste paraíso, deste seio de Abraão, desta nova Jerusalém, desta casa do Pai, deste céu glorioso que Deus preparou para os seus. E numa linguagem tão resumida, o que diz é que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, que não vai ter dor, não vai ter luto, não vai ter morte, porque tudo mais passou, tudo se fez novo. No primeiro momento que Lázaro chega no seio de Abraão no céu, ele esquece os andrajos, ele esquece a fome, ele esquece as feridas, ele esquece os cães, ele está no consolo de Deus. Mas vamos ver outra cena. O rico, do lado de cá, vivia vestido de linho, finíssimo, de púrpura, regalando-se todos os dias, esplendidamente. Vamos ver o outro lado da sepultura, versos 22 e 23, confira comigo. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, morreu também o rico e foi sepultado no inferno. Quem está no inferno? É o corpo dele? Não, o corpo dele foi o quê? Sepultado. Estava a alma dele, o espírito dele no inferno. Prestem atenção nisso. 10 anos, 100 anos, 1000 anos depois que ele foi sepultado? Não, imediatamente. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Preste bem atenção nisso. Aquele que viveu aqui sem Deus, depois da morte, abriu os olhos e estava na penitenciária do universo, prisão perpétua. Não tem segunda instância, não tem terceira instância, não tem quarta instância para apelar. No inferno. Sem de lá jamais poder sair. A Bíblia diz que o julgamento de Deus não acontece nessa vida. Não acontece. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Agora preste atenção. Quando você quebra uma lei natural, você sofre a consequência imediata. Se você botar a mão no fogo, vai arder. Se você pular de um prédio, você vai se esborrachar. Mas nem sempre Deus aplica o juízo dele quando você transgride uma lei espiritual. Você mente e aparentemente escapa. Você rouba e parece que você usufrui o fruto do seu roubo. Você surrupia o erário e anda de jatinho particular. Você transgride a lei e escapa dos tribunais. Deus dá corda ao pecador. E no momento ele pensa que o crime compensa, que o pecado é vantajoso, ou que ele escapará do reto e justo juízo de Deus. Mas diz a Bíblia que o homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. A Bíblia diz que Deus marcou um dia em que vai julgar o segredo do coração dos homens. E aqui, então, esse homem, ao morrer, não desperta santo, ele desperta no inferno. E aqui, preliminarmente, eu gostaria de dizer para você algumas coisas. Primeiro, a posição de um homem, ou a posição que um homem ocupa diante dos homens, nem sempre é a mesma posição que ele ocupa diante de Deus. Prestemos atenção nisso, irmãos.
Prestemos atenção nisso. Aqui, alguns homens são elogiados, aplaudidos, reverenciados, condecorados. Mas o fato de alguém viver regaladamente, esplendidamente, em banquetes e mais banquetes, em festas e mais festas, aplaudido e reconhecido pelos homens, não significa que ele possui essa mesma posição diante de Deus. O fato de que alguém aqui seja escarnecido, esquecido, zombado e abandonado à sua própria desdita, não significa que ele tenha essa mesma posição diante de Deus. Segunda coisa, preliminarmente, a morte chega a todos. Chega o rico, chega o pobre, chega o velho, chega o jovem, chega o doutor, chega o analfabeto, chega o crente, chega o descrente. A morte chega, às vezes sem mandar aviso prévio. Terceira conclusão prévia: Deus leva os salvos para o céu na hora da morte. Louvado seja Deus! Porque no momento em que Lázaro morreu, os anjos o escoltam ao seio de Abraão, ao paraíso, ao lugar de bem-aventurança eterna. A morte não tem a última palavra na nossa vida, e o sepulcro não é o nosso último endereço. Quarto, as pessoas não convertidas descobrirão o valor da alma tarde demais. Notem que esse rico fez todas as provisões dele para a vida, para o corpo, para o agora, para o percurso do berço à sepultura. Nenhuma provisão para a eternidade, nenhuma provisão para a alma, nenhuma provisão para o céu. Quando ele vai acordar para a realidade, já não tem mais chance de reverter essa situação. Quinta conclusão prévia: os milagres não ajudam as pessoas que desobedecem à palavra de Deus. Prestem bem atenção nisso. Lá do inferno, esse rico, que agora não é mais rico, clama a Abraão, manda Lázaro que vá lá na casa dos meus pais, porque eu tenho 5 irmãos, para eles não virem para esse lugar. E Abraão manda dizer, ou dar um recado para esse homem: ainda que Lázaro ressuscitasse dentre os mortos, não seria possível, não adiantaria. Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Eles têm a Bíblia, eles têm a palavra de Deus, eles têm as Escrituras. Talvez algumas pessoas tão achegadas e ávidas por milagres pudessem pensar: bom, mas já pensou alguém vir dos mortos, do mundo dos mortos, e falar numa palavra bem cavernosa: olha, o inferno é muito ruim mesmo, é muito perigoso, então você se prepare, porque se você não se preparar, você vai para lá. Isso que vai mexer com as pessoas. Ou imagine você que alguém que morreu e todo mundo conheceu a pessoa e ela foi sepultada e todo mundo foi no sepultamento dela, e de repente essa pessoa ressuscita: olha, eu morri e eu voltei à vida e eu quero dizer para vocês que vocês precisam se arrepender. Será que as pessoas vão se arrepender se isso acontecesse? Sabe o que a Bíblia diz? Que essa experiência aconteceu. A Bíblia diz que Lázaro, irmão de Marta e Maria, morreu, foi sepultado. E ele ressuscitou. Sabe o que aconteceu com as pessoas? Elas não se arrependeram. Sabe o que quiseram fazer com ele? Matá-lo. A fé não vem pelo milagre, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. É claro, irmãos, que você e eu não temos nenhuma pretensão de pensar que esse assunto é popular, ou politicamente correto, ou palatável. Não, eu tenho certeza disso. Aliás, Bertrand Russell disse certa feita que o homem é apenas um aglomerado acidental de átomos, então morreu, acabou. Mas o fato de um agnóstico dizer isso não significa que o inferno deixou de existir por isso.
O inferno não deixa de existir porque um ateu, porque um agnóstico nega a existência dele. Outros dizem, não, o inferno é aqui mesmo. Não existe inferno, o inferno é aqui mesmo. O mundo está difícil, não está? A vida está complicada, não está? Mas eu vou dizer para você, o inferno não é aqui. No inferno não tem jardim, no inferno não tem luz, no inferno não tem água gelada, no inferno não tem pudim de leite condensado. No inferno não tem amor, não tem abraço, não tem cânticos de louvor, não tem reunião de oração onde se deleita em Deus. No inferno não tem família. Se o inferno fosse aqui, haveria uma grotesca e insuperável injustiça, porque aqui você vê um Herodes no trono e um João Batista na cadeia. Aqui você vê um Nero reinando e um Paulo sendo degolado. Aqui você vê homens corruptos e maus, empoleirados no poder, e homens injustos, escondidos atrás de togas da lei, julgando e condenando inocentes. Aqui vemos o ímpio prosperando e os piedosos passando privações. Não, o inferno não é aqui. O inferno é uma necessidade vital para a defesa do caráter justo e santo de Deus. Outros dizem, não, inferno não existe, sabe por quê? Porque morreu, acabou, vai existir um aniquilamento. Pois Jesus Cristo foi quem disse que você deve temer a Deus, que pode lançar no inferno tanto o corpo como a alma. A Bíblia diz que o ímpio será atormentado com fogo e enxofre, e que a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e ele não tem descanso nem de dia e nem de noite. Então preste bem atenção, a realidade do inferno é inexorável. Na língua grega, tem 3 palavras para inferno: a palavra Hades, a palavra Geena e a palavra Tártaro. Quando você vai examinar, na verdade, inferno é chamado também de fornalha de fogo, de lago de fogo, de segunda morte, o lugar de castigo eterno. É necessário o inferno, porque o inferno é uma evidência de que Deus é santo e é justo. É a vindicação da santidade de Deus, da sua santa ira contra o pecado. Agora você pergunta, no que consiste o inferno? Pense comigo. Se Deus é a fonte da vida, e Ele é, inferno é morte eterna. E o que é morte eterna? Não é cessar de existir, é cessar de existir feliz. Inferno é ser banido da presença de Deus para sempre, é nunca mais ter a oportunidade de conhecer Deus pessoalmente, deleitosamente, como Deus da salvação. É ser banido da face de Deus, da glória do seu poder. Como é que a Bíblia descreve? A Bíblia diz lá em Isaías 57, 21, não há paz para o ímpio. Daniel 12, 2 diz que os ímpios serão despertados para a vergonha e horror eterno. Marcos 9, 46, 48 diz que o inferno é onde não se lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Em Mateus 13, 42 diz que inferno é o local onde haverá choro e ranger de dentes. Mateus 22, 13 é o lugar onde as pessoas serão lançadas nas trevas exteriores, e aqui o texto diz que são atormentadas em chamas. Apocalipse 14, 11 diz que a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Agora volte os olhos para o texto comigo, para nós prosseguirmos nessas imagens do que é inferno.
Primeiro, o inferno é lugar de tormento. Você pode ver comigo o versículo 23? Leia o 23 comigo, vamos juntos? No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Estando em tormentos. Você pode imaginar o que é isso? Lugar de tormento. Não tem paz, não tem sossego, não tem descanso, não tem luz, não tem alívio, não tem resposta atendida, não tem perspectiva de livramento. Isso não é uma ameaça religiosa aos incautos, isso é um fato. Cruel, duro, sim. Talvez você diga, mas eu não vim à igreja hoje para escutar uma palavra como essa, dura, cáustica, acre. Pois vou lhe dizer que pior do que ouvir sobre o inferno, ir para lá. Ir para lá. Segundo, o inferno é um lugar onde não há consolo. Chama a sua atenção para 3 fatos aí. Primeiro, é ver sem usufruir. Versículo 23. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Não consta o texto que Lázaro viu o rico em tormento, que não é rico mais. Mas consta o texto que o suposto rico agora vê Lázaro no seio de Abraão. Não tem nada que machuca mais do que você ver algo e não poder usufruir. De você ver algo que você perdeu, porque não vigiou, não prestou atenção em tempo oportuno. Mas em segundo lugar, olha o verso 24. Vai clamar sem ser atendido. Então diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Agora preste atenção que Jesus é tão preciso no registro. O que adianta uma gota d'água na ponta de um dedo para aliviar alguém de um tormento eterno? Nem isso ele tem. O pedido dele é negado peremptoriamente. Veja o verso 25: vai ser atormentado sem receber refrigério. Disse, porém, no verso 25, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, ele está consolado e tu em tormentos. Veja você que tormento está no plural, porque tem diversas formas de tormento, e todas ele está experimentando. Em outras palavras, não tem chance de arrependimento no inferno. Versículo 26, o inferno é um lugar de onde não se pode sair. Olha aí, versículo 26, leia comigo 26, por favor. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Você e eu já assistimos muitos filmes das prisões mais seguras do mundo, onde pessoas condenadas à prisão perpétua conseguiram, com paciência, com muito esforço, se livrarem dessas prisões, Alcatraz e tantas outras. Não tem como furar esse bloqueio, não tem como sair dessa penitenciária do universo de prisão perpétua, não tem. Há uma separação intransponível, será uma prisão eterna, um castigo eterno, sem chance de arrependimento. Quarto lugar, o inferno é um lugar onde o pedido de socorro não é atendido, versículo 27, então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Não tem oração atendida no inferno, não tem pedido deferido no inferno, não tem alívio no inferno, não tem pedidos
que são resolvidos e atendidos no inferno. Não há chance de reverter a situação no inferno. Quinto lugar, o inferno é lugar de lembranças das oportunidades perdidas, versos 27 e 28, vamos ler juntos esses dois versos agora. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Veja você, esse homem viveu a vida toda pensando nele, ele não pensou nos irmãos, ele não pensou na salvação dele, nem da sua casa. Então deixa eu dizer uma coisa para você, no inferno, não dá mais para ajudar a família, não dá mais. Você quer ajudar a sua família? Ajude hoje. Você quer evangelizar a sua família? Evangelize hoje. Você quer lutar pela salvação da sua casa? Lute hoje. Você quer que os seus filhos conheçam a Deus? Se empenhe hoje. Você quer que a graça de Deus chegue na sua casa? Se esforce hoje, porque esse é o tempo de você ajudar. Depois não tem mais jeito, depois não tem mais saída. Quanto tempo vai durar o inferno? Enquanto Deus estiver no céu, o inferno vai durar. Você pergunta, mas onde fica? Aonde fica? Que geografia? Ele está. E eu direi para você, o inferno fica no final de uma vida sem Cristo. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Como escapar do inferno? E eu quero dizer para você que a única forma de você escapar do inferno é hoje, enquanto é tempo, você se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus. É tão simples assim, é tão profundo assim. Você não vai escapar do inferno por ser batizado. Você não vai escapar do inferno porque tornou-se membro da igreja. Você não vai escapar do inferno porque você é um líder na igreja. Você não vai escapar do inferno porque você faz parte de um grupo da igreja de liderança, de louvor, de intercessão ou de qualquer sociedade interna. Você não vai escapar do inferno porque você é filho de crente. Você não vai escapar do inferno porque você professa essa ou aquela crença, você é calvinista, reformado, ou se você seja arminiano, qualquer outra crença. Você não vai escapar do inferno por nomenclaturas humanas. A única maneira de você escapar da ira vindoura é arrepender-se do seu pecado e crer no Senhor Jesus. É nascer de novo, é nascer do Espírito, é ter um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria. Não há outra saída para você. O que você vai fazer? Eu não conheço todos vocês, mas talvez alguns aqui possam dizer, bom, mas eu sou presbiteriano desde o berço. Que bom que você é desde o berço, mas isso não pode ser garantia para você. Hoje eu quero conclamar você a se voltar para Deus, a confessar a Jesus Cristo como Senhor da sua vida enquanto você tem tempo, a reconhecer o seu pecado. Não brinque com isso, não brinque com o destino da sua alma. Não deixe para você refletir sobre isso depois, pode ser tarde demais. Hoje é o dia oportuno, hoje é o dia da salvação. Talvez você tenha vindo a essa igreja meses e meses, anos e anos. Talvez a sua família é crente, talvez a sua família é de Deus, e você ainda não tomou uma decisão pessoal. Não brinque com a sua alma. Não deixe para depois. Não deixe para depois. A Bíblia diz que quem crê tem a vida eterna, não entra em juízo, passou da morte para a vida. Feche os seus olhos, curva a sua fronte. Coloque a sua vida nas mãos de Deus. A Bíblia
muito sabiamente, não descreve para nós em que circunstância nem o rico, nem o Lázaro morreram. Se foi numa enfermidade longa, onde eles puderam refletir, pensar, mas tudo nos faz crer que foi algo muito súbito, muito rápido, muito repentino. Às vezes nós somos iludidos, pensando que vamos ter muito tempo, muitas oportunidades, que na hora que for preciso mesmo, nós vamos acertar as pendências, e vamos então correr para Deus e pedir perdão e acertar nossa vida. Você e eu não administramos isso. O nosso coração pode parar de bater subitamente e a nossa vida ser ceifada sem qualquer chance de um prazo oportuno para nos arrependermos. Não é seguro para você brincar com o destino da sua alma. Por isso a Bíblia diz: se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Hoje, agora, é o tempo oportuno de você se voltar para Deus. Você que foi criado na igreja, você que é filho de crente, ou você que talvez está afastado da igreja, ou você que entrou aqui hoje, nunca pertenceu a uma igreja, ou talvez você que entrou aqui hoje ouviu esta mensagem pela primeira vez. Hoje é o dia oportuno de você se render ao Filho de Deus. Ó Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, que Tu apliques a Tua palavra ao coração de cada pessoa que entrou aqui. Aqueles que talvez, Senhor, acham que já estão salvos, mas ainda não nasceram de novo. Ou aqueles, meu Deus, que embora saibam que ainda não estão salvos, acham que terão outras e outras oportunidades. Ou aqueles, Senhor, que já estão seguros, mas baseados nas suas obras, nos seus méritos, nos seus predicados morais, construindo a sua casa sobre uma areia movediça. Tem compaixão, Senhor, tem misericórdia, e que haja salvação nesta casa, nesta noite. Que nenhum coração aqui se endureça, que ninguém aqui, meu Deus, tape os ouvidos da alma e feche os canais de comunicação à voz do Teu Espírito, mas que nesta noite, Senhor, o Espírito Santo tire o bloqueio, o tampão dos ouvidos, a venda dos olhos, e toque este coração com o toque regenerador do Espírito Santo. Ó Senhor Deus, nós Te damos graças por Tu nos alertares sobre uma verdade tão solene, dando-nos oportunidade de nos arrependermos e crermos em tempo oportuno. Bendito é o Teu nome por tão grande graça, por tão grande amor, em nome de Jesus, amém.